Bom dia, pessoal. Beleza? Espero que esteja todo mundo bem aí. Dominguinho, dia de aulinha. Aulinha hoje sobre OB, Order Block. Parece ser um conceito assim, a gente, pelo menos brasileiro, né? Escuta Order Block e já imagina alguma coisa complicada, mas não tem nada de complicado, tá? SMC é muito simples. Order block é muito fácil de identificar, tá? É só tu prestar atenção em algumas regrinhas que tem que ser cumpridas. Primeira coisa que tem que prestar atenção é no padrão gráfico ali, nos candles, né? No movimento de preço ali, o volume, o spread dos candles ali, mais o padrão gráfico, tu facilmente identifica o order block, um possível order block, né? Aí depois se ele quebrar a estrutura, mitigar o bloco, a gente sabe que é um bloco, né? Aquilo ali é um bloco, tá? Então, o material didático aqui que eu preparei diz o seguinte: Order Block. Os institucionais envolvidos na movimentação de preços do mercado fazem esta movimentação reiteradas vezes utilizando blocos de ordens, ou seja, concentram uma compra ou uma venda grande em determinada região de preço. Vamos pegar aqui esse gráfico que está aberto aqui, ó. Tá em 13.601 agora, tá? Vamos dizer que o homem composto, segundo o Wyckoff, né, que é o institucional ali, o grande capital, resolveu comprar aqui e comprar bastante, tá? Por determinado motivo, ele vai acabar deixando um order block aqui, né? Vai ser identificado por meio dos candles aqui que aquilo foi uma compra institucional, tá? Então, isso é o bloco. Os blocos são construídos com o intuito de promover liquidez e geração de lucro na maior parte do tempo. Vão ser toda vez para promover liquidez ou para lucrar? Não, em determinado momento pode ter outro intuito por parte deles, né? Mas a maior parte do tempo é para gerar liquidez e para gerar lucro. Para aqueles que conhecem um pouco de Wyckoff, é fácil entender um order block como uma causa. Um exemplo simples é um order block no time frame de 4 horas ser uma estrutura lateral de Wyckoff no time frame de 5 minutos. Tá? Vamos ver isso aqui. Se a gente identifica aqui. Aqui estou numa hora, vou botar no 5 minutos. Tá? Aqui, ó. Vamos marcar isso aqui, ó. No próprio time frame aqui a gente vai poder marcar um bloco, tá? No próprio time frame menor aqui, tá? Aqui mesmo nos 5 minutos, querendo ou não, a gente identifica um bloco, tá? Que quebrou a estrutura, porém ainda não foi feita a mitigação dele, né? Que seria isso aqui. Eu gosto de marcar pavio junto, tá, pessoal? Depois a gente vai ver mais pra frente que existem blocos que são os weak block, que são apenas o pavio, né? Tem que cumprir determinadas regras, né? Mas aqui teria um bloco institucional, né? Que ainda não foi mitigado, pode ser mitigado, tá? Aí mais para frente a gente vai ter uma aulinha para mitigação, mas a mitigação é nada mais, nada menos do que buscar por o institucional busca não sair no prejuízo, né? Por exemplo, aqui seria
um breaker block, né? Aqui, ó. A gente vai ver mais pra frente. Opa. Aqui seria um breaker block, né? Um bloco com o intuito de vender. Aqui, esse aqui, ó. Que eu tô marcando aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ó. Tá? É um bloco com o intuito de vender. E aí ele busca a liquidez lá embaixo, né? Tá? Que é muito bom para validação de um bloco. Cria esse bloco aqui, ele quebra a estrutura, tá? Ó, faz a quebra de estrutura aqui, ó. Bem em cima do outro bloco, tá? Que a gente tem uma quebra de estrutura, tá? Que é um pivô, né? Um, dois, três, tá? Renova, quebra a estrutura baixista, quebrando o topo de baixa, tá? E depois renova a própria estrutura altista aqui, ó. Beleza? E aí depois ele volta a ficar lateral aqui de novo, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Voltar a construir liquidez aqui de certa forma, né? Em cima do breaker block aqui, ó. Tá. Aí como foi criado, falando da mitigação agora, como foi criado esse breaker block aqui, foi feita uma venda institucional para depois comprar aqui, que é o movimento de venda para comprar. Como o preço chega aqui em cima, ele fica no prejuízo. Então ele tem que voltar, que nem ele voltou aqui para a região onde foi feita aquela venda, para ele zerar aquela venda, tá? Ou até mesmo voltar aqui para baixo. Aí ele vai criar outro bloco aqui, é o infinito, né? Um círculo, né? Um movimento sem fim, sabe? Por parte institucional. Ele o preço nessa região aqui, ó, tá? Ele tanto está no lucro da compra quanto está no lucro da venda. Então ele volta para cá para lucrar com a exposição vendida, desfazer ela, tá? E ao mesmo tempo ele ainda está no lucro da compra. Aí então pode ocorrer, né? Pode, deve, é interessante pro order block, né? Que ele volte para mitigar aqui essa região, né? Como é um order block de tempo pequeno, talvez ele não volte, né? Mas a gente der uma olhada, isso aqui num time frame maior, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente não sabe a continuidade desse movimento aqui, ó. Mas isso aqui já pode ser considerado um bloco, ó. Bloco no qual, tá? Bloco no qual, possível bloco, né? Bloco no qual a gente tem um bloco micro dentro do bloco macro, a gente tem um processo lateral, de certa forma, dentro dele, né? E aí, para validar esse bloco, a gente vai querer uma quebra de estrutura, tá? Que seria isso aqui, ó. Isso aqui, ó, já é uma quebra de estrutura, tá? Que é o BOS. BOS de alta. Vou voltar lá pro 5 lá, ver se a gente acha outro exemplo que pode ser encontrado tanto no macro quanto no micro quanto no macro.
Vamos ver aqui. Aqui, aqui a gente vai ter uma lateralização, né? Nos 5 minutos. Ó. Vamos ver lá no de 4 horas o que é isso aqui. Perdi meu gráfico, é. Eu acho que vai dar para ver direitinho. Olha só que interessante. Lá era um processo lateral, né? Olha só que loucura. Que loucura não, que maravilhoso, né? Não tem nada de louco nisso, gurizada. Isso é lindo. Olha aí. Order block. Candle de baixa antes de candle de alta. Pequenininho. Uma barra que no SMC a gente vai chamar de imbalance. Tá? Que depois ele é ignorado por um ignorado pelo preço, né? E aí daqui a um pouco a gente tem até aqui um breaker block, né? Volta para confirmar, faz uma confirmação bem esquisita porque rompe o bloco, né? Esse movimento de baixa aqui, ele, por mais que ele tenha ido até lá embaixo, lá depois na volta ele rompe. Daqui a pouco se a gente botar num time frame menor, respeita bem e depois dá um bom trade, né? Enfim, mas tá ali, ó. Isso aqui que era o intuito agora de eu ter ido pro gráfico. Tá? Isso aqui era uma processo lateral aqui, no de 5 minutos, tá? Estrutura de Wyckoff. E num time frame maior, time frame de 4 horas, ele é um bloco institucional. Tá, pessoal? Vamos voltar lá pro material didático. A validade do order block, que é um pouco do que eu falei ali também, né? Não tem como falar, é gerada justamente pela lei de causa e efeito do método Wyckoff, ou seja, o order block só será validado se após ter sido deixado surgir um desequilíbrio no mercado. Que é aquilo ali, processo lateral, é uma causa, e aí depois vem o efeito, que é a tendência, um forte impulso, etc. Além do efeito gerado após o order block ter sido dejeitado, precisaremos de uma quebra de estrutura para a validação dele também, que é um pivô, um choque. Choque no caso de reversão ali, né? O, o preço tá subindo, né? O preço tá subindo. E aí aqui a gente tem um choque, tá? É isso aqui, né? O choque. Terceiro, precisaremos de uma quebra de estrutura para a validação dele também. Em breve estudaremos sobre quebra de estrutura, mais adiantado podem ser elas BOS ou choque. A quebra de estrutura representará, ou melhor, nos mostrará a verdadeira intenção do mercado. Os order blocks podem ser do tipo bullish, que são uma montada de posição com a intenção de subir o valor do ativo em questão, ou seja, um OB de alta, ou então pode ser do tipo bearish, um OB de baixa. Tá? Order block bullish, tá? Candle de baixa, depois de um grande candle. Aqui é feita a quebra de estrutura, né? Ó. Quebra de estrutura.
e depois ele mitiga lá o bloco, beleza? Isso aqui, pessoal, ó, daqui a pouco, num tempo gráfico menor, é uma estrutura lateral aqui de uma distribuiçãozinha, né? Esse é o tempo gráfico ou de 1 ou de 4 horas, agora não me lembro o que eu peguei para tirar esse exemplo. Mas esse pavio aqui só desse 4 horas, desse 1 hora, daqui um pouco nos 5 minutos, no 1 minuto, é uma distribuiçãozinha, né? E aí depois ele volta para mitigar o bloco, o OB bullish, e desfazer as ordens do OB bearish. Que a gente vai ter um OB bearish, né? Ó, poderia ter sido marcado só aqui, né? Porém, eu gosto de pegar o pavio junto. Faz a quebra de estrutura, né? Pivôzinho de baixo. Volta para mitigar, né? Mitiga aqui ele e depois lá para baixo. Outro ponto interessante é que o order block, por representar uma grande abertura de posição, tenha limpado a liquidez pendente do atual flow de mercado antes de ter sido deixado. Tá? Exemplozinho de liquidez aqui, né? Topos nivelados, fundos mais ou menos nivelados ali, uma região de fundo nivelado. Na verdade está bem nivelado, isso aqui é ótimo, maravilhoso, lindo, né? E aí a gente tem um OB aqui em cima, que é o Weak Order Block, né? Que é esse paviozão, que mais para frente ele foi mitigado, né? Bem quase rompendo o pavio, se é que não, quase não chega a encostar bem no pavio. Mas que gera já, ao ter sido deixado uma quebra de estrutura, um movimento de baixa, né? E aí a gente tem outro OB aqui embaixo, porque tem liquidez pendente aqui embaixo também, né? E é criado outro order block, que é também mitigado, que é essa regiãozinha aqui, né? Candlezinho de baixa antes do movimento de alta, é muito bem mitigado. Segue adiante lá. Faz quebra de estrutura. Não me lembro se ele chega a mitigar depois, né? E aí, tipos de order block. Order block clássico. Um candle de baixa, que é onde a gente vai marcar o order block, e seguinte dele um candle de alta, tá? Que é um movimento de engolfo ali. E aí o que o SMC chama de engolfo é um candle de alta maior que um candle de baixa. É um candle de baixa maior que o candle de alta, no caso de um order block de altista, né, que gera tendência de alta. E aí a gente marca o candle menor de alta ali como a região de bloco ali, aquela região ali o institucional comprou atacado, comprou bastante. Tá? O breaker order block a gente já falou. O breaker order block é deixado, é feita a quebra de estrutura, e quando ele vai mitigar, ele é rompido, tá? Ele é rompido por um imbalance, que é esse grande candle aqui na análise gráfica chamado de na básica clássica, e ele é chamado de Marubozu, né? Que por causa daquele estudo de candles do, esqueci o nome do japonês lá, que mapeava commodities agrícolas lá, e o cara fez muito dinheiro e mudou o mercado japonês lá. Aí depois que essa é rompido, esse breaker block aqui,
por um imbalance, tem que ser um imbalance, tem que ser um candle maior que os comumente deixados aí no ativo em questão. A gente vai continuar marcando essa região, vai observar uma quebra de estrutura aqui, né? Vai observar ele quebrar a estrutura que ele quebra ali, né? E depois voltar para mitigar esse bloco. Tá, eu vou entrar direto na mitigação. O negócio é o seguinte, aqui a gente está no gráfico ou de 1 ou de 4 horas. A gente vai estar procurando nessa região aqui um gatilho de entrada nos 5 minutos, no 1 minuto, no 15 minutos, como comumente a gente vai fazer, né? Claro, daqui a pouco vocês são operadores de time frames maiores, né? Gostam de operar 1 hora, 4 horas. Tem de tudo e tudo é possível e tudo dá certo, né? Dependendo do empenho do cidadão em questão. Daqui um pouco surge um gatilho de entrada do 4 horas, do 1 hora aqui. Vocês vão entrar, né? Errados vão estar vocês se não entrarem. Se configurou o que vocês gostam de ver e vocês não entrarem, vocês estão errados, porque configurou, tem que entrar, né? Isso é o trade. Wiki Block, Wiki Order Block, que é bem legal, gosto bastante dessa ideia aqui. Time frame maior, né? Um pavio é deixado, né? Comumente, usualmente, costuma dar certo quando é em capturas de liquidez, né? O pavio do candle em questão é 2 vezes maior que o corpo do candle, né? O corpo do candle é isso aqui. O pavio é isso aqui. Quando ele é 2 vezes maior que o corpo do candle, a gente tem aqui uma região de Wiki Block. A gente vai esperar a quebra de estrutura, que ocorre aqui, né? E depois a mitigação do bloco, que ocorre lá, ó. Cara, costuma dar certo o Wikiblock. Eu, pelo menos, o tempo de tela que eu tenho, eu vejo muito dar certo, sabe? Direto. Fair Value Order Block. Aqui, bem interessante, né? Liquidez, tá? Fez liquidez. O institucional montou liquidez aqui. Representado, eu gosto de representar pelo dinheirinho ali, o cifrão. Captura liquidez, deixa um order block, que é o candle de baixa ali, o candle de alta antes do movimento de baixa, tá? E a Fair Value Order Block vai vir depois do Order Block, depois que já se construiu a quebra de estrutura, a gente tem a Fair Value ali, que é um candle, num caso de um movimento de baixa, é um candle de alta ignorado. O movimento está baixando ali, né? Candlezinho de baixo ignorado. Né? A gente marca, candlezinho de alta ignorado. A gente marca ele, né? E espera para ver o que vai acontecer, né? E aqui acontece justamente o que a gente quer ver. Quebra a estrutura, volta para mitigar, gera tendência de novo, né? Aí depois a gente tem outra Fair Value OB, outras, né? Aqui tem uma, tá? Que até o momento em questão não é mitigado, aqui onde a gente pode ver. Aqui tem outra que é mitigada, ó. E aqui tem a última Fair Value OB, tá? Que é rompida. Beleza? Ele mitiga a de cima e rompe a de baixo. O que acontece quando ele está rompendo essa de baixo e o que está acontecendo quando surgem várias Fair Value, assim? Tá havendo contraparte, né? Tá havendo uma briga ali entre touro e búfalo. O touro tá começando a achar barato o preço, touro e urso.
o touro, o institucional que por um motivo indeterminado quer baixar o valor do ativo. Acho que me perdi aqui. O institucional que quer baixar o valor do ativo tá baixando o valor do ativo, né? Fez um order block lá em cima, uma fair value, montou esses blocos buscando liquidez para continuar baixando o preço, só que chegou em determinada região aqui que um institucional que tem ideia altista para esse momento em questão aqui, ele está começando a achar que o preço está ficando barato. Então ele monta uma fair value aqui. Claro que ele não pensa assim, vou montar uma fair value agora. Não. Ele pensa que ele tem que baixar o preço e acaba deixando, como diz o Wyckoff, uma pegada, né? Pegadas grandes são deixadas pelos movimentos institucionais, né? Pelas manipulações institucionais, que é o que a gente está identificando aqui, a fair value, uma pegada, um rastro, né? Deixado pelo movimento institucional. E aí aqui ele tem que montar outro rastro dele, por quê? Porque alguém começou a comprar. E aqui ele monta o outro, que não é totalmente respeitado, é quebrada essa fair value aqui, ó. Tá, isso já é um indício de que isso aí que eu tô falando para vocês, 3 fair values, a última é rompida. Daqui um pouco esse ativo vai girar o sentimento dele, né? Daqui um pouco o institucional que tem a ideia de vender vai desfazer as vendas dele, guardar o lucro no bolso e deixar o preço correr lá para cima. E é o que acontece logo depois nesse ativo aqui, né, pessoal? O que acontece nesse ativo aqui? Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Ó, vejam só. Ele quase rompe essa fair value e logo depois ele rompe mesmo ela e se vai embora. Mas a fair value é isso aqui, né? Um candle de alta ignorado numa tendência de baixa. Um candle de baixa ignorado numa tendência de alta. Tá? Bem simples também, pessoal. Ele vem depois de um order block. É interessante que não deixe se distanciar muito, né? Por isso que é interessante a marcação dessa fair value. Olha só o risco se tu entrar nesse testezinho aqui desse pavio de alta aqui, ó. Pô, gerou um trade, sei lá, de 20 vezes o risco, tá? E era isso, tá, pessoal? Bem simples, bem fácil, bem rápido. 5 tipos diferentes de order block. Nos livros de SMC aí o que vocês vão ver mais é o clássico, o engolfado e o block breaker, o order block breaker. O que é o mais comumente usado, o que mais dá certo? Order block clássico, tá? Que é o engolfado ali, o engolfo, né? Que é um candlezinho de baixa seguido ali de um grande candle, né? Olha só como tem vários aqui, ó. Esse aqui é quebrada a estrutura, na quebra de estrutura dele ele já mitiga, né? E aí depois tem vários, ó. Aqui é um, aqui é outro, querendo ou não, aqui é outro, tá? Aqui é outro, só que não é um candle de alta tão grande, mas é considerado engolfado, né? Aqui é outro, né? Aqui é outro. Então, pô, num movimento de tendência aqui, quantos a gente tem, né? E daqui a pouco a gente bota num time frame menor ali, todos eles são estruturas laterais, todos eles são oportunidades de se lucrar, né? E eu particularmente gosto bastante, tá? Pelo menos enxergo bastante, né? Na questão de gostar, eu gosto de BOS legítimo, é isso aí que eu gosto, e choque, é o que eu gosto de enxergar, né? Mas eu enxergo bastante weak block, tá? Gerando quebra de estrutura e depois da quebra de estrutura mitigando, e quando ele mitiga, ele gera oportunidade em tempo gráfico menor, isso aí eu enxergo bastante, tá?
E as Fervelos é bem interessante também, acho show de bola e maravilhoso. Tá, pessoal? Próxima aula aí a gente continua no sobre SMC aí, tem bastante coisa pra gente. Bastante coisa não, é pouca coisa, né, pessoal? Tipo, um dia inteiro assim, tu conhece vários conceitos de SMC, entende legal sobre eles. Agora, daqui um pouco, tu vai precisar de 1, 2, 3, 4 anos para ficar excelente nisso, né? Ou 6 meses, 3 meses, vai depender da tua capacidade, do teu empenho aí, da tua vontade, né? Do teu propósito, principalmente. Tá, pessoal? Bom domingo para todo mundo aí. Um abração, aproveitem, descansem, estudem, uh, busquem o que vocês querem buscar, seja lá o que for, né? Era isso, tá? Tudo de bom aí.